Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da matemática. É uma coisa, sabe, tão simples que uma criança consegue entender, mas que ao mesmo tempo vem quebrando a cabeça dos maiores gênios há décadas. Pois é. E se existisse um quebra-cabeça tão simples, mas tão simples, que deixasse todos os gênios do planeta sem resposta? Essa é exatamente a questão central da conjectura de Collatz. É um enigma que está ali, bem na nossa frente, parecendo só um joguinho de números. Bora ver como isso funciona. O legal desse problema é justamente isso, qualquer um pode entender. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para começar a brincar com ele. As regras, nossa, são muito simples mesmo. Funciona assim, ó. Primeiro, a gente pega qualquer número inteiro positivo que vier na cabeça. Daí, se o número for par, a gente divide ele por 2. Fácil. Se for ímpar, aí a gente multiplica por 3 e soma 1. E com o número que der, o que a gente faz? Repete tudo de novo. É basicamente isso, um jogo de números que, teoricamente, pode seguir para sempre. E aqui vem a grande questão, a conjectura mesmo. A ideia é que não importa com qual número se comece. Pode ser 7, 27 ou um número com 1 milhão de dígitos. A sequência, uma hora ou outra, vai sempre acabar chegando no ciclo 4, 2, 1. Parece uma coisa simples de provar, né? Pois é, mas em quase 100 anos, ninguém conseguiu. Só que é aqui que a coisa começa a ficar esquisita. A gente vai ver como essas regrinhas tão bobas conseguem criar um comportamento completamente caótico, imprevisível. É nesse ponto que o mistério fica bem mais fundo. Vamos pegar o número 10, por exemplo. Ele é par, então dividimos por 2, vai para 5. O 5 é ímpar, então multiplicamos por 3 e somamos 1, vai para 16. E a partir daí, olha que beleza. 16 vira 8, depois 4, 2 e pronto, chegamos no 1. Bem direitinho, né? Exatamente como a conjectura diz que ia acontecer. Ah, mas agora vamos dar uma olhada no número 27. Esse número é famoso. Ele é conhecido por ser teimoso, sabe? A jornada dele é completamente maluca. Ele começa em 27, pula para 82, daí para 41, sobe para 124 e fica nessa sobe e desce, de um jeito que parece que nunca vai acabar. E quantos passos leva essa jornada toda? Leva 111 passos. Isso mesmo, 111 etapas para o número 27 finalmente, depois de muita luta, chegar no 1. É uma viagem bem longa e complicada. E tem mais. No meio dessa viagem de 111 passos, a sequência chega a um pico absurdo. 9.232. Pensa só, tudo isso começando com o singelo 27. É uma montanha-russa de números, literalmente. A gente pensa, mas é só botar um computador para testar tudo. E sim, eles tentaram. Já testaram a conjectura para números gigantescos, até 2 elevado a 68. É um número que a gente nem consegue escrever. Só que na matemática testar 1 zilhão de exemplos não prova nada. Isso não é uma prova. Porque pode sempre existir um número lá longe no infinito que simplesmente quebra a regra. E isso nos traz a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que esse problema é tão difícil de provar? O que faz ele resistir a toda e qualquer tentativa de solução? O X da questão é o seguinte. Essa mistura de operações, dividir por 2 se for par, multiplicar por 3 e somar 1 se for ímpar, isso cria um sistema que não tem padrão nenhum. Nenhum. A gente simplesmente não consegue prever se a sequência vai subir ou descer. É um mais puro caos matemático, só que vestido de simplicidade. E olha, não é só a gente que fica coçando a cabeça, não. Esse problema tem sido um verdadeiro pesadelo para as mentes mais geniais do planeta. O lendário matemático Paul Erdos, por exemplo, chegou a dizer uma coisa forte, que a matemática talvez simplesmente não esteja pronta para esse tipo de problema. Ele basicamente disse que as ferramentas que a gente tem hoje não dão conta do recado. É como tentar cavar um túnel numa montanha usando uma colher de chá. E não é só ele. Jeffrey Lagarias, que é um dos maiores especialistas vivos nesse assunto, meio que concorda. Ele disse que esse é um problema extraordinariamente difícil, completamente fora do alcance da matemática de hoje. Ou seja, ele está reforçando a ideia de que a gente não está nem perto de uma solução. É um problema que joga em outra liga, sabe? Tá, então uma pergunta super justa é, e daí? Por que se preocupar com isso? Se é só um joguinho de números, por que tantos matemáticos perdem tempo com ele? Bem, a resposta é que na matemática quase nunca é só sobre o problema em si. Olha, resolver a conjectura de Collatz seria tipo achar uma chave mestra.
Poderia abrir portas e revelar conexões muito profundas e inesperadas entre áreas da matemática que hoje parecem não ter nada a ver uma com a outra. Coisas como teoria dos números e o estudo de sistemas caóticos. No fim das contas, a busca pela prova é uma busca por entendimento. É sobre descobrir as estruturas, os padrões que estão escondidos lá na base da matemática. É quase como perguntar o que os números fazem quando a gente não está olhando. E é aqui que a gente está hoje. O enigma continua aí, de pé. Um desafio que é passado de uma geração de matemáticos para outra e que continua tão teimoso, tão misterioso quanto sempre foi. A grande lição aqui, talvez, seja sobre humildade. A conjectura de Collates nos ensina que até nas regrinhas mais simples de todas podem se esconder mistérios gigantescos. É um lembrete muito forte de que a gente sabe bem menos do que imagina que sabe. E isso tudo deixa uma pergunta final no ar, né? Se um quebra-cabeça tão bobinho pode esconder tanta complexidade, o que mais será que existe por aí? Em outras áreas da ciência ou até na nossa vida, coisas esperando para serem descobertas? Vai saber, o universo pode estar cheio de problemas como a conjectura de Collatz.